O andar de cima. Capítulo 1. A mesa do café parecia um cenário que se repete. Porcelana fina, geleias alinhadas, Helena de óculos na ponta verificando o jornal impresso como quem confere uma cercadura. Marta mantinha o celular virado para baixo. Augusto mexia o café com uma impaciência educada. Daniel chegava atrasado, sempre 2 passos depois de todos. A varanda enchia o ar com vento alto de cidade rica. Quando o alerta soou, um pingue curto, uma vibração que atravessou a toalha como inseto, ninguém olhou de imediato. Helena ergueu o jornal, o papel estalou. O que foi? Ela perguntou sem perguntar. Marta virou o aparelho. Um link, o logo da Arcádia parado na primeira imagem, um garoto à frente de uma porta de direção. No áudio, um comando sem dono, resolve dentro. O elevador ao lado da sala de jantar gemeu, alguém subia devagar, como se o prédio inteiro prendesse o ar. Helena baixou o jornal, viu a miniatura congelada do vídeo, e entendeu que aquele café estava acabado. Capítulo 2. Marta entrou na sala de reuniões sem ruído, mas as pessoas já a esperavam como se estivesse atrasada. Telões ligados, pautas vazias. Primeiro, não usamos a palavra agressão, disse Henrique, voz de advogado que conhece o peso de cada sílaba. Falamos em protocolo de contenção. Álvaro, o diretor da unidade do vídeo, manteve o queixo em paralelo à mesa, disciplinado. A situação já foi contida. Marta fixou o rosto dele. E o garoto? Saudável, ele disse. Sérgio, o chefe de segurança, encostou na parede e cruzou os braços, a manga subindo até revelar um pedaço de tatuagem. O material espalha rápido, avisou, sem rastro de emoção. A palavra da manhã foi internamente, repetida como um fecho de zíper. Trataremos internamente, avaliação interna, fluxo interno. Marta sentiu porque essa era sua função, mas por dentro listava perguntas que só ousaria fazer para si. Ao final, determinou, comunicado hoje. Sem adjetivos. E decidiu, sem dizer. Às vezes o silêncio é uma parede, às vezes, uma corda. Capítulo 3. Clara assistiu ao vídeo pela 6ª vez, não pelo que mostrava, mas pelos cantos. Tinha aprendido a filmar ouvindo respirações, medindo sombras. A câmera do celular tremia pouco, ela segurava com as 2 mãos, e ao fundo uma porta de vidro refletia peças fragmentadas de gente. Não olha para mim, disse uma voz masculina, plana, enquanto o garoto ficava de pé, olhos no chão. O corredor da escola cheirava a produto de limpeza barato, ela se lembrava. O celular ficou no bolso durante a conversa inicial, saiu quando um dos homens encostou um dedo na parede ao lado da cabeça do garoto e disse, você sabe como funciona. Clara não esperava que fosse tão rápido, nem que o medo tivesse esse som. Terminou a filmagem e guardou. Pensou em Marta, na forma como a mãe sabia envelhecer silenciosamente, e na avó, que não envelhecia. Se eu não mostrar, tudo continua igual, ela disse para si, e uma parte dela teve vergonha de ter dito em voz alta. Capítulo 4. Jonas caminhou com o moletom pesado apesar do calor. Tinha o reflexo de encolher os ombros, herança de quem aprendeu cedo a caber em lugares apertados. Na cabeça, uma sequência muda, a mão apontando para a porta, a frase resolve dentro, a risada curta de alguém que não viu graça. Ele não era de briga. Jogava futsal com os amigos, fazia os trabalhos bem feitos, segurava a respiração em reuniões. A bolsa na Arcádia era um passaporte e um peso. Os de cima sempre lembravam que ele estava subindo pela escada do serviço. O vídeo tinha vazado e, de repente, todo mundo lembrava o nome dele sem decorá-lo. A mãe disse, não fala com ninguém sem mim. O padrasto disse nada. No ônibus,
Jonas abriu o celular e viu a própria nuca numa imagem congelada. Sou eu, mas não sou, pensou. Porque estar no vídeo era ser propriedade pública de 1 minuto. Desceu um ponto antes do usual que iria chegar por baixo, sem que o porteiro anunciasse. Capítulo 5. Álvaro ficou ao telefone, cada ligação um remo. Sim, procedimentos padrão. Não houve violência. Sim, temos um núcleo psicopedagógico. Guardou o aparelho, respirou pelo nariz, entrou na sala onde 3 coordenadoras esperavam. Reforcem os corredores. Portas fechadas. Professores não comentam. No corredor, Sérgio distribuía homens com auriculares como quem organiza móveis. Se tocar jornalista, sobe pro auditório sem dizer para quê. A equipe de limpeza trocava sacos de lixo com pressa respeitosa. Álvaro viu o cartaz da campanha de valores da Arcádia: solidariedade, respeito, futuro, e sentiu uma leve azia. Usou o banheiro de diretoria, lavou as mãos por tempo demais. Na saída, cruzou com uma câmera interna, sorriu com um canto de boca, e se achou convincente. Na mesa, um envelope com o aditivo 2009, confidencial, atravessou seu campo de visão. Não era para ele. Ele não abriu. A confiança da casa estava nas mãos de quem sabia não ler. Capítulo 6. O jantar na cobertura começou cedo. Helena acreditava que alimentar cedo educava até a culpa. Augusto abriu um vinho caro. Daniel filmou uma taça para postar com uma legenda que dizia nada e rendia tudo. A imprensa quer sangue, Augusto anunciou, somando gravidade ao timbre. E damos água, respondeu Helena, cortando o peixe com precisão. Mãe, precisamos de algo além de água, Marta disse, exausta. Precisamos falar com gente de fora. Fora é vento, Helena rebateu, enxugando os lábios com guardanapo. Daniel riu. Vento vira furacão. Você não ajuda, Augusto cortou, mas sem força. A vista do 18º andar brilhou com faróis, como se a cidade piscasse ironia. Amanhã cedo soltamos comunicado. Depois disso, silêncio, definiu Helena. Daniel postou um story com a mesa, família reunida, e um emoji de âncora que ele nem gostava, por hábito. Ninguém viu, ou fingiu não ver, a mensagem de Clara pedindo para falar antes de amanhã. Capítulo 7. Marta e Henrique passaram a senha do prédio corporativo 2 vezes. O sistema travava quando o medo transpirava. No apartamento deles, contrato de fachada, convivência justa, o sofá tinha marcas de 2 tipos de cansaço. Se usarmos a palavra investigação, acionamos gatilhos que não controlamos, disse Henrique, folheando documentos com dedos que não tremiam mais. Se não usarmos, caímos juntos, respondeu Marta. Ele a olhou como quem olha uma corda prestes a arrebentar de um lado só. Podemos nomear uma comissão independente com gente que topa. Independente que topa não é independente. Ele sorriu de leve. Bem-vinda ao direito aplicado. Marta colocou na mesa o dossiê da Arcádia, relatórios, organogramas, memorandos e um tanto de nostalgia. Eu só queria que as escolas fossem o que prometem. Então comece pelo que não podem ser. Ele seguiu. E tem um cheiro de aditivo escondido nesses contratos. Ela sentiu. O cheiro, de fato, estava no ar. Capítulo 8. Norma subiu com uma pasta de couro surrada e olhos que aprendiam tudo sem pedirem licença. A síndica tinha o hábito de falar mais baixo quando o assunto era mais sério. Seu Augusto, Dona Helena, desculpem a hora. Helena recebeu com aquela cortesia que arranca a metade da graça do outro. O segundo andar anda barulhento, ruído de portas abrindo sem gente entrando. Nós temos manutenção 24 horas, Augusto disse,
Polido. Norma pousou a pasta na bancada. Mas o barulho começou no dia do vídeo. Ela percorreu a sala com um olhar que esquadrinhava como lanterna. E tem elevador parando entre andares. Daniel, no sofá, comentou sem olhar, assombrado. Assombrado é quem mora e não manda, Norma respondeu, sem rancor. Helena suspirou. A casa está cheia, dona Norma. Notícias. Isso dá passos. Passos têm pesos diferentes, disse a síndica. Aqui, eu peço que registre na ata do condomínio qualquer uso fora do comum do segundo andar. Augusto sorriu. Claro. Norma não sorriu de volta. Capítulo 9. Clara encontrou com a amiga no café de sempre, mesa do fundo, luz de lâmpada amarela que não favorecia fotos. Guarda uma cópia, pediu, passando o pendrive dentro de uma caixinha de chicletes. Se sumirem comigo, você entrega. A amiga riu sem achar engraçado. Que dramática. Eu também achei, até ver como eles operam. Clara descreveu a tarde da filmagem, a pressa das mãos que a cercaram depois, a mensagem de um número desconhecido convidando para conversar num lugar mais tranquilo. Não vai, a amiga pediu. Clara assentiu com uma lentidão sem convicção. Preciso depor amanhã. Melhor ir. Pagou o café em dinheiro. Ao sair, sentiu o ar como uma pele. Voltou para casa a pé, olhando vitrines fechadas que refletiam fantasmas de manequins. No elevador, ficou sozinha com o espelho e ensaiou uma frase que não diria a ninguém. Se a família cai, eu não caio junto. Quando a porta abriu no andar de cima, a casa estava quieta demais. Capítulo 10. A noite anterior ao depoimento tinha a calmaria que precede temporais fingidos. Clara guardou o celular, apagou a luz do quarto, recostou-se para ouvir o edifício. O som elétrico dos elevadores, o suspiro antigo da tubulação. Uma notificação chegou sem som, podemos conversar agora. 10 minutos. Segundo andar. Elevador de serviço. O coração quis ser sensato, os pés não. Ela pegou um casaco, não pelo frio. O corredor estava dim, um amarelo sujo. Apertou o botão do elevador de serviço. A porta abriu e fechou como boca. Dentro, a luz piscou 3 vezes. O painel apagou no número 9, depois 7, depois nenhum. O elevador parou entre andares com um solavanco que não foi acidente. Clara respirou pelo nariz, encostou a testa na parede de metal fria. Um ruído metálico, depois silêncio. A porta foi aberta manualmente por alguém de luvas. Calma, disse uma voz que ela conhecia. Sérgio apareceu apenas pelos braços. É para sua segurança. Ela avaliou o abismo estreito entre o piso e o concreto, o nada de baixo. A minha ou a de vocês? Da família, ele respondeu, como se fosse a mesma coisa. Clara cruzou o vão e sumiu no segundo andar, onde as portas abrem sem gente entrando. Capítulo 11. O comunicado saiu às 8h02, pontual como sineta de colégio. A Arcádia repudia qualquer prática que contrarie seus valores. Fatos estão sendo apurados internamente, acolhimento e escuta. As palavras se alinhavam como cadeiras em auditório antes de uma prova. Marta reviu o texto 3 vezes, tirou adjetivos, trocou compromisso irrevogável por compromisso, preservou o nada essencial que sustenta pronunciamentos quando não se quer sustentar nada. O logo brilhou sobre fundo branco. O post subiu. Os comentários chegaram em maré alta. Internamente igual abafa. Cadê o aluno? Rede de escola que não sabe educar a si. Daniel, do quarto, mediu a onda e postou um vídeo curto dizendo que erramos. Vamos ouvir. O vamos não era convite, era disfarce.
Na sede, assessores checaram calor de hashtags. Um diretor sugeriu usar ex-alunos famosos para diluir a pauta. Marta respirou e segurou a vontade de puxar o fio do novelo com as próprias mãos. O comunicado boiava. Debaixo, havia um corpo. Capítulo 12. Jonas chegou à delegacia com a mãe em um envelope pardo com o que chamavam de provas, uma anotação de agenda, um e-mail seco, um print do vídeo na tela de alguém. Na recepção, um policial com sono olhou para além dele. É escola particular? Procurem a direção. A mãe insistiu, voz menor do que a coragem. Direção é quem bate. Preencheram um papel. O escrivão errou o nome de Jonas 2 vezes, trocou o endereço, pediu para voltar outro dia com testemunho. Na saída, uma repórter segurou um microfone. Você é o aluno do vídeo? Jonas moveu a cabeça como quem a solta do pescoço. Eu sou o aluno. A mãe apertou sua mão. No ônibus, ele olhou para a cidade como se ela tivesse sido puxada alguns centímetros para longe, inacessível. Pensou em não voltar nunca mais à escola. Pensou no sonho da bolsa como uma escada cujo último degrau faltava. Guardou o envelope no fundo da mochila, onde coisas importantes e inúteis são iguais por algumas horas. Capítulo 13. Augusto estendeu a manhã em ligações que soavam como cumprimentos e eram instruções. Acalme o conselho. Fale com o vereador. Peça ao promotor que espere o relatório interno. A cada contamos com sua prudência, ele oferecia um jantar futuro, um patrocínio, um silêncio compartilhado. Álvaro, do outro lado da cidade, executava a palavra realocar como se fosse verbo de cuidado, não de sumiço. Transferiu um coordenador para outra unidade até segunda ordem, trocou o inspetor do corredor do vídeo, abriu um processo disciplinar contra uma funcionária que vazara procedimentos e que apenas perguntara por que a porta ficará trancada. Numa sala sem janelas, um servidor imprimiu páginas com nomes que não deviam estar juntos. Aditivo 2009. Colocou em pasta opaca. O corredor cheirava a poeira molhada. Augusto passou pela recepção com um sorriso que dizia que o incêndio já estava dominado. No reflexo da porta de vidro, por um segundo, ele pareceu mais novo e mais leve, como alguém antes da primeira mentira grande. Capítulo 14. Marta e Henrique abriram contratos na mesa da sala como quem disseca um peixe enorme, atentos aos ossos finos que perfuram por dentro. A linguagem jurídica fingia neutralidade, mas as cláusulas tinham dentes. Mediação obrigatória em câmara privada, leu Henrique, marcando com caneta. Desestímulo expresso à judicialização. Mais adiante, notas sobre confidencialidade, penalidades por exposição indevida da marca. Marta puxou um calhamaço à parte. Aqui fala da Fundação Horizonte. Fundação com sede em Caixa Postal, ele disse, lembrando de um mapa mental de empresas. Transferência de responsabilidade pedagógica e administrativa, como se pudessem terceirizar a culpa. Essa fundação não aparece nos relatórios anuais. Por que não é para aparecer? Marta sentiu o estômago subir um degrau. Se perseguirmos isso, não tem volta. Henrique olhou para ela como quem olha para uma lâmina. Volta para onde? Para o antes? O antes não existe mais. Ela pensou na mãe e viu, pela primeira vez, a palavra herança sem dinheiro. Capítulo 15. Norma anotou no caderno de atas com letra miúda. Elevador de serviço parou entre 9 e 7 às 22h13. Ruído de escoramento manual. Movimentação atípica no segundo andar. Subiu degraus evitando o elevador por uma superstição adquirida, como se escadas fossem mais honestas. No patamar, o ar era de depósito, poeira e tinta velha. Uma porta que sempre rangia agora não rangia. Lubrificaram o silêncio,
Pensou. Encostou a orelha e ouviu nada, o que é outra forma de ouvir algo. Desceu e cruzou com Sérgio no hall, a camisa de mangas arregaçadas e uma calma operária. Tudo certo, dona Norma. Depende para quem. Ele sorriu, faltando um dente que seus lábios normalmente escondiam. Pro prédio. O prédio somos nós. Na portaria, o vigia lhe contou que a avó do 18º tinha descido de elevador sozinha às 6, e que havia parado no 3 sem motivo. Norma anotou, guardou a caneta. Sabia que prédios têm modos de avisar quando os donos decidem não ouvir. Capítulo 16. Daniel ligou a câmera do celular e olhou para si como se testasse a máscara no espelho. Fala, pessoal. Eu sei que vocês estão acompanhando. Pausou no ponto onde as palavras parecem sinceras. A gente falhou. Mas ouvir faz parte do processo. Comentários rolaram. Processo de quê, boy? Você não estudou aí de graça. Conta da cobertura. Ele sorriu com o queixo, habilidade treinada para parecer humildade. Eu tô em casa porque é de onde dá para falar agora. À direita, uma estante com livros que ele nunca leu. À esquerda, a cidade em Boque. Ninguém vai passar pano. A Arcádia vai mudar. Encerrado o vídeo, mediu o engajamento, respondeu a 2 ataques com leve ironia, bloqueou 3. No quarto, desligou a luz e a janela do chat continuou acesa por dentro. Havia um comentário que não saía da cabeça, mudança é quando de baixo fala e o de cima desce. Ele tentou dormir pensando em subir mais 1 milhão de seguidores. O sono veio como uma queda. Capítulo 17. A amiga de Clara recebeu a visita às 11 da manhã, num intervalo em que pessoas honestas acreditam estar protegidas. Sérgio não entrou armado de jeito nenhum visível. Entrou com uma gravidade tranquila, mostrou um crachá sem brasão, pediu água. Clara te deu alguma coisa? A amiga calculou mentiras viáveis e nenhuma coube. Um pendrive. Onde está? Guardei. Onde? Não vou dizer. Ele não mudou o tom. Se o arquivo cair nas mãos erradas, o menino sofre mais. Ela sentiu o truque, a inversão, mas mesmo assim a frase plantou uma dúvida no peito. Clara está bem. Está segura. Com quem? Com a família. Ele deixou um cartão com um número e saiu sem bater a porta. Na mesa, a caixinha de chicletes pesava o peso de uma coisa que não quer ser carregada. À tarde, ela pegou um ônibus para a casa de uma tia e guardou o pendrive no fundo de um armário de toalhas. Não confiava na polícia, nem na família de Clara, nem em si. Confiou nas toalhas. Capítulo 18. Marta foi à cobertura com a firmeza que se aprende para não desabar antes do elevador abrir. Helena estava no escritório, janela aberta para um vento que pouco entrava. Mãe, precisamos trazer gente de fora. Comissão de verdade. Helena virou a cadeira como rainha que concede audiência. Comissão é faca nas costas. Eles não querem apurar, querem destruir. Eles quem? As vítimas. Helena franziu o nariz como quem enfrenta cheiro ruim. Vítima é palavra que gruda. É a palavra certa. A palavra certa é patrimônio. Marta sentiu a infância inteira levantar a mão dentro dela pedindo permissão para discordar. Se escondemos, acabamos. Se abrimos, nos levam. Talvez mereçamos perder o que não é nosso. Silêncio sem maiúsculas encheu a sala. Helena andou os dedos pela borda da mesa, reconhecendo a madeira como se fosse pele. Você está cansada, filha? Deixe que eu conduzo. A senhora não vê o abismo? Eu vejo a ponte. Construída sobre gente. Helena voltou-se para a janela.
Toda ponte é sobre gente. Marta saiu com a sensação de ter errado não o argumento, mas a língua. Capítulo 19. O e-mail anônimo chegou para Jonas no fim da tarde, sem assunto, com um link que parecia armadilha. Ele clicou como quem atravessa a rua olhando 2 vezes. O vídeo abria no mesmo corredor da Arcádia, mas mais amplo, como se a câmera tivesse recuado um passo para mostrar quem segura a corda. Ao fundo, ao lado de um quadro com frases motivacionais, apareceu um pedaço de braço com tatuagem de linhas grossas, uma âncora estilizada, e uma voz fora do campo, sem polícia. Resolve dentro. A textura do som era a mesma que encostar em sua orelha naquele dia. Jonas pausou, printou a tela, aproximou. A tatuagem tinha uma pequena cicatriz cortando um traço. Ele tentou lembrar se já a tinha visto. Lembrou de um segurança na porta do auditório, braços cruzados, manga subindo, cicatriz branca como giz. Não estou louco, disse para si, o corpo inteiro aliviado por um segundo. Depois, veio o medo daquilo ser grande demais para o seu nome. Capítulo 20. Augusto reuniu a família numa sala de estar que só servia para reuniões de família. Daniel desceu com o celular na mão. Leda entrou atrasada. Helena já estava sentada com um colar rígido de pérolas. Marta chegou e ficou de pé. Estamos sob ataque. Augusto abriu, numa frase que dizia mais sobre ele do que sobre os fatos. Não é ataque, é consequência, Marta corrigiu sem ornamento. As 2 coisas, Helena encerrou. A partir de hoje, nada sai daqui sem meu conhecimento. Comunicação centralizada. Funcionários alertas. Sérgio coordena a segurança ampliada. Ampliada como, Marta quis saber. Sérgio, discreto, respondeu, proteção de ativos e pessoas. Clara é pessoa, disse Marta, e a palavra bateu na mesa como copo. Clara está protegida, Helena afirmou, olhando para um ponto além de qualquer um. Trago de volta quando passar a tempestade. Daniel levantou a cabeça. Ela não é pacote. Ela é N. Ossa. Ela é dela. Augusto, com voz de CFO, passou uma lista: congelar posts, evitar entrevistas, reforçar contratos. Henrique, chamado a entrar, disse que poderia negociar com a promotoria prazos em troca de cooperação. Que cooperação? Marta perguntou. A que nos sobrar depois que fecharmos fileiras. A família assentiu por inércia. A casa apareceu, por um minuto, mais baixa. O elevador gemeu outra vez, como se acordasse para o trabalho de manter tudo no andar de cima. Capítulo 21. Henrique voltou ao escritório e pediu as pastas antigas como quem pede exames de um paciente que reapareceu com dor no mesmo lugar. A secretária trouxe caixas com adesivos desbotados, 2007, 2008, 2009. Ele abriu uma a uma, tirou relatórios, contratos, memorandos com grampos enferrujados. Entre a papelada, uma capa plástica com o timbre da Arcade, ao lado, o da Fundação Horizonte, termo de cooperação educacional. Havia numeração de anexos que não estavam ali. Ele passou a página e encontrou um carimbo de cópia com tinta roxa, mas sem assinatura de recebimento. No rodapé, uma cláusula que desviava qualquer responsabilização para a entidade parceira, linguagem que parecia ter sido escrita por alguém que tinha medo e vocabulário. No verso, marcas de retirada, registros de protocolo indicando que, 5 anos depois, folhas foram suprimidas por atualização. Henrique anotou números, citou artigos de lei em voz baixa, sentiu a presença de um aditivo como quem sente corrente de ar por baixo de uma porta fechada. Ligou para um ex-estagiário que agora trabalhava num cartório. Preciso de um favor que não existe. Capítulo 22. Álvaro preparou a sala de orientação como se arrumasse um cenário. 2 cadeiras,
Uma mesa com copos d'água. Um formulário de acordo educativo impresso em letra gentil. Jonas, isso aqui é para fazermos as pazes com o ambiente, disse, sorriso de curso de mediação. Você narra o que sentiu, nós narramos o que fizemos, e todo mundo segue. Jonas olhou as linhas pontilhadas, leu compromisso de não exposição pública, leu reconheço que a instituição zelou pela minha integridade. Posso levar para minha mãe ver? Perguntou. Álvaro inclinou-se, não muito. Isso é coisa simples, você é maduro. Uma pedagoga com olhos de cansaço observava o jogo de perto e de longe. Jonas encostou a caneta, não assinou. Quero advogado. Álvaro respirou pelo nariz, guardou o sorriso no bolso. Advogado transforma escola em tribunal. Jonas pegou a mochila. Foi vocês que transformaram primeiro. Na saída, a pedagoga disse baixinho, se cuida. Ele entendeu que o cuidado dela era um pedido de desculpas que a escola não lhe permitiria fazer. Capítulo 23. Helena desceu ao salão de festas do edifício com a postura de quem inaugura algo mesmo quando o prédio já está inteiro. Champanhês em baldes, pianista em volume de tapete, beneméritos com broches discretos. A Arcádia sempre foi um porto, ela disse no microfone, sem microfonar demais. Porto resiste à tempestade. Circulou com a flauta na mão, oferecendo palavras que pareciam brindes, educação integral, valores, cuidado. Um empresário das telecomunicações perguntou se era hora de um manifesto. É hora de uma carta serena, respondeu. Um deputado sugeriu rebater narrativas. É hora de escrever a nossa. Helena mostrava a minuta de uma carta aberta, em defesa da educação que transforma, assinaturas em andamento. Ao fundo, Sérgio coordenava acessos, olhos sempre nos cantos. Um benfeitor perguntou por Clara. Helena sorriu como se falassem de férias. A minha neta é inquieta. É bom ser inquieto na idade dela. O pianista entrou em Debussy, as taças tilintaram, e por um instante o escândalo pareceu um boato malcriado batendo na porta e não entrando. Capítulo 24. Norma tocou na casa de Marta com um caderno de atas e um envelope amarelo. Encontrei isso numa gaveta do subsolo, onde guardam o que não querem lembrar. Sobre a mesa, ela espalhou xerox antigas da Assembleia de 2009. Autorização para a cessão de uma sala no segundo andar para atividade de apoio educacional, sem especificar qual. Aqui, a menção à Fundação Horizonte como contrapartida de manutenção. Marta leu 2 vezes, ouviu a própria respiração contra a janela fechada. Minha mãe usou o condomínio para encaixar uma peça do jogo. O condomínio, às vezes, vira extensão das casas de cima, Norma disse, sem pontas. No rodapé de uma das páginas, uma anotação à mão, acesso por elevador de serviço. Marta sentiu a planta do prédio redesenhar-se na cabeça, corredores se cruzando, portas mudando de dono. Você quer que eu leve isso à Assembleia? Perguntou a síndica. Ainda não. Então guarde em lugar que não exista. Norma assentiu. Tenho prática. Capítulo 25. O aditivo chegou por 2 caminhos ao mesmo tempo, como as coisas que escolhem a hora de aparecer. O ex-estagiário de Henrique mandou uma imagem escaneada de um aditivo contratual 2009, Cooperação Arcádia Horizonte, faltando as últimas páginas mas sobrando a frase-chave. Transferência de processos disciplinares e contingências correlatas para a fundação parceira, nos termos do convênio. Meia hora depois, Marta recebeu de um número desconhecido um arquivo de áudio curto, gravado numa reunião antiga, vozes abafadas, copos, papel arrastando, e um timbre que todos reconheceriam se ousassem admitir. Sem polícia. Protocolo em contenção. Encaminhem para Horizonte. A gente cuida dos nossos.
O agente não tinha assinatura, mas tinha elegância antiga na crueldade. Henrique apertou o play 5 vezes, notando uma tosse de Helena ao fundo. Pois não de Augusto, isso de Álvaro. Marta escutou e sentiu o chão alinhar-se como pista de um pouso forçado. Agora havia linha, origem, destino. A partir deste minuto, não é gestão de crise, disse Henrique. É crime. Capítulo 26. Marta convocou o conselho numa sala sem quadros, mesa clara, copos de água que ninguém tocou. Falou sem escudo. Temos um aditivo que terceiriza a responsabilidade penal, e um áudio que comprova a cadeia de comando. Não proponho maquiagem. Proponho comissão independente de verdade, com nomes que não nos devem nada, acesso total, preservação de provas e entrega ao Ministério Público. Um conselheiro perguntou se aquilo não seria o fim. Talvez seja o começo de outra coisa, ela respondeu. Augusto entrou no meio da frase, ar de quem chega para organizar. A comissão é uma admissão. Seguramos até baixar a espuma. Não é espuma, disse Marta. É sangue. Henrique colocou sobre a mesa um parecer sumário, riscos de improbidade, associação, ocultação. Se formos nós a levar, há margem para acordo. Helena não compareceu, mandou um bilhete que cheirava a perfume e ordem, sem concessões. Marta respirou e assinou, naquele instante invisível, a sua desobediência. Capítulo 27. Augusto marcou com o juiz amigo em um restaurante de luz baixa, onde garçons andavam nas pontas dos pés. Sentaram-se em um reservado, a madeira escura absorvendo palavras. Preciso que uns processos de 2005 permaneçam invisíveis, disse Augusto, como quem renova um contrato de manutenção. O juiz mexeu no guardanapo, desenhou um quadrado invisível. Invisível como? O que é invisível envelhece e vira fóssil. Selo de segredo em pastas específicas. Já tem. Refaça. O juiz sorriu com dentes pequenos. Você acha que o mundo ainda aceita nossos truques de 20 anos atrás? O mundo aceita dinheiro. E favores. Até aceitar ficar preso. Um silêncio desceu entre eles como uma cortina que pesos não seguram. Você adotou seu filho pelo jeito difícil, o juiz disse, num tom que tinha misericórdia e aviso. É o jeito que eu tinha. Agora, o jeito que você tem a dizer a verdade antes que ela chegue sem você. Augusto bebeu um gole grande de um vinho que não sentiu. Eu nunca digo a verdade antes de ninguém. Capítulo 28. Daniel entrou por acaso na pasta errada do computador de Augusto. Procurava fotos de um evento para um post. Encontrou um arquivo com datas, nomes de audiências, uma planilha com colunas que ele não entendia e uma que ele entendeu. DN 2005-04, seguido de iniciais que não eram da família. Abriu um PDF com qualidade ruim, viu o brasão do tribunal, leu segredo de justiça, leu guarda provisória, leu deferido. O estômago fez um barulho de fome que não era fome. Lembrou de uma conversa ouvida de madrugada, anos atrás. O menino dorme, ele é nosso, ninguém tira. E percebeu que havia portas que sempre lhe pareceram decorativas e eram cofres. Fechou o arquivo rápido, como quem apaga um incêndio com a mão. Comentou numa live para disfarçar a vertigem. Sorriu no reflexo da câmera, viu nos próprios olhos um susto que não cabia na tela. A palavra adoção não apareceu. Apareceu a sensação de que o próprio nome tinha sido escrito por alguém com letra muito firme. Capítulo 29. Jonas gravou o depoimento no quarto, sentado na beira da cama, com a barriga apertada por um elástico de medo. Falou olhando para a lente como quem fala para um olho que, por fim, não pisca. Meu nome é Jonas, tenho 16. No dia tal, me levaram para a sala tal. Disseram que eu não podia falar com ninguém.
Disseram resolve dentro. No vídeo novo, dá para ver a tatuagem do segurança. Eu vi. Ele estava lá. Parou, respirou. Não quero que acabem escolas. Quero que parem com isso. Repetiu com isso como se jogasse uma pedra num lago e esperasse círculos. Apagou uma frase de raiva, gravou outra, enviou o arquivo para uma jornalista cujo contato conseguirá por um amigo do irmão. Assinou com o próprio nome. Se for para ser, que seja com o meu nome, ele disse a gravação já enviada, num pacto íntimo que às vezes salva e às vezes custa caro. A mãe bateu na porta, entrou, sentou ao lado, encostou o ombro no dele. Agora a gente aguenta. Capítulo 30. O prédio entrou em Guerra Fria. Porteiros passaram a anotar placas de carro com zelo de escrivão. Vizinhos abriram portas só até a corrente. O elevador social virou roleta de encontros evitados. Norma percebeu que, no segundo andar, a luz do corredor acendia por sensores mesmo sem passos. Havia um corpo parado em algum ponto cego. Marta descia mais vezes as escadas de serviço, como se cada degrau removesse um resto de lealdade. Sérgio multiplicou olhares, colocou um homem no térreo com prancheta e nenhum papel, só para ocupar a visão. Daniel mudou de fone para não ouvir pensamentos. Olhava para os botões do elevador imaginando que apertar T fosse, por um instante, apertar verdade. Álvaro publicou um comunicado interno pedindo serenidade operacional e trocou fechaduras de salas que antes mantinha abertas para parecer transparente. Helena manteve a casa arrumada em excesso, flores renovadas, taças alinhadas, como se o brilho pudesse distrair o cheiro de ozônio antes da tempestade. No segundo andar, uma maçaneta mexeu devagar e parou. E alguém, do lado de dentro, começou a contar dias no escuro com unhas na parede. Capítulo 31. Daniel chamou Leda para a cozinha como quem pede ajuda para abrir um pote, e não para abrir uma vida. O barulho da máquina de lavar louça fez de cortina. Eu mexi no computador do pai, ele começou, a voz escolhendo um caminho que não acusasse e não pedisse desculpa. Encontrei um processo. 2005, segredo. Meu nome não está, mas eu estou ali. Leda segurou a ponta da bancada com os dedos brancos. Seu pai resolve as coisas. Resolveu eu. A palavra ficou no ar, desalinhando as prateleiras. Leda tentou alinhar por cima. Adoção é amor. Adoção é verdade. Ela fechou os olhos um segundo. Naquele ano eu tinha um vazio. A gente não conseguia. Seu pai apareceu com um caminho. Disse que era mais fácil pelo juiz amigo, que a mãe, que era melhor assim. Que mãe? Uma moça que trabalhava na escola, terceirizada. Jovem demais. Mandaram embora depois. Daniel sentiu um frio novo, que vinha de um lugar sem janela. Eu tenho nome? Ela tem. Você tem o nosso. Leda procurou a gaveta de talheres como quem busca um remédio. Eu guardei uma foto recortada de jornal, da festa de fim de ano. Ela segurava um prato de salgados. Eu tenho escondida. Escondida de quem? De mim. Leda abriu uma lata de biscoitos e tirou um recorte amarelado. Uma mulher de uniforme azul sorrindo cansada. Um crachá que dizia Mercedes. Daniel colocou o pedaço de papel no bolso como quem guarda a prova de que o próprio rosto tem um verso. Capítulo 32. Henrique passou a madrugada montando a espinha do caso com grampos que já não enferrujavam, artigos de lei, prazos, nomes. Falou com o ex-estagiário 2 vezes, com a jornalista uma, com um promotor aposentado que ensinara a ele a diferença entre audácia e suicídio. Fraude processual, vício de consentimento, tráfico de influência, enumerou para Marta, que ouviu de pé,
braços cruzados porque precisava de um lugar para pôr os ossos. O juiz de 2005 está ativo. O selo de segredo foi usado como cortina para apressar guarda provisória que virou definitiva. Há um despacho que menciona apoio social de uma fundação que nós sabemos qual é. Marta engoliu seco. A Horizonte assinou uma carta de acompanhamento familiar, sem registro no conselho. Assinatura de alguém que não existe mais no quadro, uma tal de diretora social que nunca esteve. Henrique abriu uma pasta. Se você quiser salvar alguma coisa, precisa colocar isso inteiro na mesa do Ministério Público. Inteiro. Sem carpete. E minha mãe? Sua mãe virou parte do objeto. E meu irmão? Vai cair junto com a mentira ou ficar de pé com a verdade. Não existe terceiro andar. Capítulo 33. Marta subiu com o recorte de jornal, 3 cópias do aditivo, 2 garrafas d'água e a coragem repartida. Helena estava sentada ao piano, não tocava, apenas mantinha os dedos em posição de começo. Preciso te mostrar uma coisa, disse Marta, sem rodeio. Mais coisas. Você virou uma colecionadora. Marta pousou sobre o piano o papel da fundação, o áudio transcrito com um sem polícia, o recorte de Mercedes segurando um prato de salgados na festa da Arcádia. Daniel foi adotado de forma irregular. A mãe era funcionária terceirizada. A fundação serviu de ponte. Helena leu como quem aceita escutar uma língua estrangeira até reconhecer uma palavra amiga. Adoção é caridade. Adoção é lei. Eu fiz a lei possível. Não era a sua. Helena fechou os olhos, abriu. Você sempre teve uma inveja do seu irmão, Marta. Eu sempre soube. Não tenho inveja de ninguém. Eu tenho medo do que a senhora fabrica quando decide que o fim justifica tudo. Eu fabrico o futuro. Com peças humanas. Helena tocou, por fim, uma nota que não pertencia a música nenhuma. Você não aguenta o peso de um nome. A senhora aguenta o peso de um crime? Helena levantou-se. Filha, a fome ensina. Eu comi fome. Você comeu prato de prata. As nossas medidas são diferentes. A fome da senhora não absolve o meu presente. As duas se olharam como quem vê no espelho um rosto e uma moldura. Marta saiu sem beijo. Capítulo 34. Augusto encontrou o juiz na saída de um fórum, no estacionamento de sombras e seguranças que bocejavam com a tarde. Precisamos regularizar o passado, disse, oferecendo a mão com a mesma objetividade com que ofereceria um contrato. O juiz não pegou. O passado não aceita carimbo. Todo papel aceita. Menos o que já vazou. Augusto aproximou meio passo. Eu posso complicar sua vida. Você pode relembrá-la. O juiz sorriu sem os olhos. Adoção por fora, amigo, é pedra no sapato que vira pedra na cama. Acorda doendo todos os dias. Meu conselho, que vem tarde, confesse o que pode antes que confessem por você. Meu conselho, que vem cedo, não se esqueça de quem te levou onde você está. Eu estou onde as denúncias agora alcançam. O juiz puxou a pasta para o peito. Eu ouvi falar de um aditivo de fundação que resolve problemas como se fossem móveis. Móveis se queimam. Problemas, não. Augusto viu uma câmera de estacionamento e deu as costas para ela como quem vira o próprio rosto. Meu filho não vira a manchete. Seu filho já é a manchete que você não quis ler. Capítulo 35. A matéria saiu às 10 da manhã com foto de uniforme e palavras que não cabiam nos corredores. Adoções sob influência, rede de escolas e fundação são citadas em investigações sobre irregularidades.
O texto ligava nomes de famílias vulneráveis a despachos céleres, citava o convênio Arcádia Horizonte, detalhava a fila fantasma que aparecia e sumia conforme sobrenomes. Um parágrafo menor contava o caso de 2005, sem nomes, descrevendo menor entregue a casal influente com mediação de agente público. Outra foto, de festas na escola, mostrava Mercedes ao fundo, sorrindo com a bandeja, um crachá torto. As redes inflaram. Horizonte de quem? Adoção não é caridade de rico. Sem polícia igual sem lei. O prédio sentiu a notícia como cinto apertando o peito. Na cobertura, Helena leu e tirou os óculos. Na casa de Marta, o telefone tocou sem parar. Na de Augusto, Leda chorou sem saber por onde. Daniel olhou a imagem de Mercedes como quem leu o próprio nome errado. No térreo, um entregador comentou com o porteiro: andar de cima caiu na TL. Norma colou a matéria no caderno de atas com fita crepe. E em algum lugar do segundo andar, Clara contou o 10º dia com a unha num risco mais fundo. Capítulo 36. Jonas viu a matéria no celular ao lado da pia, escumadeira numa mão, prato na outra. Rolou as fotos e parou com o dedo sobre o recorte ampliado de Mercedes. Eu conheço, disse para a mãe, que veio ver com o avental molhado. Conhece de onde? Da escola antiga, antes da Arcádia. Ela limpava a sala onde eu fazia reforço. Uma vez me deu um caderno que alguém tinha esquecido. Me chamava de meu filho. A mãe apertou a barra do avental. Chama-se Mercedes? A da matéria fala Mercedes. Jonas abriu uma caixa de sapatos com lembranças. Achou uma foto de fim de ano. Crianças com chapéus de papel. Uma mulher de uniforme azul ao fundo. É ela. Pegou o telefone e discou para a jornalista. Eu sei quem é a mulher da foto. Eu posso mostrar onde ela trabalhava. E eu preciso falar com o menino do vídeo, não o aluno, o outro. Qual outro? O do andar de cima. Do outro lado, silêncio atento. Você consegue trazê-lo? Consigo falar com ele. Jonas respirou, preparou uma mensagem que não sabia como começava. Escreveu Daniel, meu nome é Jonas e apagou. Tornou a escrever. Enviou. Capítulo 37. Álvaro perdeu o verniz às 3 da tarde quando uma professora pediu licença para acompanhar a mãe no médico. Ninguém sai hoje, ele disse, e ouviu a própria voz como a voz de alguém que sempre detestou. A pedagoga que avisara Jonas olhou para baixo. Um coordenador, tenso, derrubou um copo. Sérgio criou a sua própria agenda, reforçou a porta do segundo andar, trocou o cadeado, mudou o cronograma do elevador de serviço para que parasse automaticamente entre o 9 e o 7 se alguém pressionasse o botão 2 vezes. No hall, pôs um homem de moletom sem identificar. Qual é o protocolo? Perguntou Álvaro, jogando sobre Sérgio a necessidade de uma palavra que justificasse a farsa. Proteger a família. E a escola? A escola é a família. Norma percebeu um ritmo estranho nos elevadores, como se respirassem ofegantes. Bateu à porta do segundo andar e contou devagar até 50. Ninguém respondeu, e o silêncio respondeu alto. No fim do dia, Álvaro escreveu um e-mail em caixa alta para si mesmo, que não enviou. Você atravessou uma linha. Depois, como todo covarde fatigado, apagou e escreveu outro. Relatório de contingência, controlado. Capítulo 38. Daniel desceu para o térreo com um boné que não o disfarçava, mas o fazia acreditar em invisibilidade. Jonas estava sentado num banco de granito, as mãos juntas como quem reza e não acredita. Eu vi a matéria, começou Daniel, sem apresentar currículo. Eu também. A mãe da foto, eu conheço ela. Eu vi ela antes de ver você. Calaram-se roteando o que dizer.
Eu não sou seu inimigo, disse Daniel. Eu sei, disse Jonas, e a frase surpreendeu os dois. O que você quer? Saber de onde eu vim. E eu quero sair vivo disso. Daniel puxou o celular, mostrou a foto do recorte com Mercedes. Jonas mostrou o print da tatuagem. É o mesmo braço. É o mesmo braço. Eu posso conseguir um caminho para o vídeo completo aparecer onde ninguém possa sumir com ele. E eu posso te levar até alguém que talvez saiba da sua mãe. Daniel ficou sério de um jeito novo. A gente troca verdade por verdade. A gente troca coragem por coragem. Um segurança passou olhando sem reconhecer que o de cima e o de baixo juntos criavam um rosto que o protocolo não previa. Os dois apertaram as mãos sem cerimônia. O elevador abriu ao lado, vazio, como se dissesse: subam. Eles saíram pela rua. Capítulo 39. Henrique fechou a porta do escritório e sentou Marta diante de uma frase que vinha praticando desde cedo. Eu tenho como garantir duas coisas: que o aditivo entre como colaboração espontânea, e que o nome do juiz faça parte de um termo de ajustamento com prejuízo mínimo para você. Mas isso tem preço. Qual? Você vai para a promotoria sem sua mãe. Ou com ela do lado de lá. Marta olhou para a janela e viu a cidade como planilha sem números. Você está me chantageando? Estou te salvando do tipo de lealdade que te afunda. Você é meu marido de fachada. E hoje sou seu advogado de verdade. Ele colocou na mesa uma minuta de acordo ainda em branco e, ao lado, um e-mail já escrito para o conselho. Se a CEO não entregar voluntariamente os documentos e nomes, eu me desligo e faço comunicação de crime. Você me derruba? Eu te empurro para a única saída que não termina no elevador parado. Marta sentiu um tremor fino nos dedos. Eu não consigo levar minha mãe algemada. Você consegue não levá-la. O resto é com ela. Marta assinou o e-mail que a condenava à coragem. Capítulo 40. Helena ficou sozinha no quarto que dava para o oeste, o sol descendo entre prédios como um corte. Pensou no pai alcoólatra que chamava a dívida de amizade, na mãe que trocava a vergonha por silêncio, no primeiro salário que cheirava a giz e alvejante, nas crianças de quem arrancou um por favor e um obrigado como se fossem títulos. Pensou na palavra polícia, que sempre lhe soou como invasão de casa sem tirar o sapato. Sem polícia, repetiu baixinho, mas para reconciliar a menina que foi com a mulher que virou duque para mandar. Adoção, fundação, aditivo, tudo nomes para a mesma aspiração de nunca mais pedir favores a ninguém. Eu construí uma ponte, disse ao espelho. O espelho devolveu rugas e uma solidão que o colar não preenchia. Toda a ponte é sobre gente, Marta dissera. Helena tentou lembrar em que momento as pessoas passaram a ser madeira da obra. No criado mudo, uma foto de Clara com 7 anos tirando os sapatos para subir no sofá. Você sempre foi inquieta, falou para a imagem. O telefone tocou longamente na sala. Ela deixou tocar. Foi até o elevador e apertou sozinha o botão. Viu o espelho do fundo devolver uma mulher pequena dentro de uma caixa brilhosa. Eu não desço, disse, e apertou o 18 como quem sela um juramento com a própria teimosia. Capítulo 41. O convite saiu como se fosse festa e não cerco, Arcádia, nova etapa. Educação que se renova. Salão auditório, telões, coquetel. Helena aprovou a tipografia, Augusto cuidou da lista, Daniel foi instado a aparecer como influência positiva, Marta ficou encarregada do discurso que diria pouco. No rodapé, uma frase prometia apresentar novas diretrizes de acolhimento, o eufemismo chegou de terno. Assessores de imprensa ligaram para colunistas, prefeitos, padres, ex-alunos que viraram nomes.
Vai dar certo pela imagem, disse alguém. Vai dar certo pelo som alto, disse outro. Marta leu e releu o convite como se decifrasse um presságio. Henrique calculou o tempo do evento com a precisão de quem calcula uma transfusão, meia hora de brilho antes da queda inevitável, se viesse. Norma recebeu uma cópia escorregada por baixo de sua porta, anotou no caderno, dia tal, 19 horas, grande reunião de gente importante. Cheiro de verniz por cima de mofo. No segundo andar, Clara cronometrava batidas de passos, 2 homens de manhã, 1 à tarde, nenhum à noite. A luz do sensor acendia por nada. Eles vão tirar o corpo da sala com festa, ela pensou. A festa seria o cenário do crime ao contrário. Capítulo 42. Clara escolheu a hora em que o turno do porteiro trocava e Norma passava na portaria para assinar um papel. Saiu pela escada de incêndio, passou por um corredor que ocupou antes só como ruído, fez do silêncio sua camuflagem. Bateu na porta da síndica com 3 toques e esperou menos do que gostaria. Norma abriu com a expressão de quem esperava uma visita impossível. Eu sabia, disse, sem dizer o que. Preciso de você e do elevador de serviço na quinta, Clara sussurrou, já dentro. Sentou-se, bebeu água, chorou sem corpo por 2 minutos, depois levantou com a cabeça pronta. Tenho parte do arquivo comigo. A outra está com uma pessoa fora daqui. Se eu sumir de novo, aparece. Se eu aparecer, aparece comigo. Norma pegou uma chave mestra do tamanho de uma régua e um rolo de fita crepe. Eu não entrego gente. Eu entrego portas. Quero uma que abra de fora para dentro. Quinta-feira, 19 horas, enquanto os de cima brindam. Clara assentiu. E se eles vêm antes? Andar de baixo tem caminhos de rato. Capítulo 43. Marta acordou com uma decisão no corpo, como febre que queimou e passou. Ligou para Henrique. Comissão Independente de Verdade. Lista com 3 nomes que não nos devem nada. Carta de encaminhamento ao MP com cópia de tudo. Hoje. Ele respirou o alívio tenso de quem vê o paciente pedir a cirurgia certa. Eu já rascunhei. Eu assino. No conselho, Augusto abriu a reunião sorrindo para parecer melhor do que a notícia. A CEO propõe, e foi interrompido. A CEO informa, disse Marta. Os documentos vão hoje para o Ministério Público. A comissão também. Uma conselheira, mãe de 3 ex-alunos, levantou a mão. Os jornais vão destruir. Pior que destruir é ficar de pé por fora e podre por dentro. Augusto olhou para Henrique, pedindo uma tábua. Henrique respondeu, se formos nós a levar, a narrativa não é heroica, mas é decente. Helena não apareceu nem por bilhete. Mandou flores para a sala do conselho, arranjo de lírios que cheirava a capela. Marta assinou o ofício com a mão firme. Ao sair, viu o reflexo da assinatura no vidro e se reconheceu como alguém sem rede. Capítulo 44. Jonas chegou ao prédio do Ministério Público com a camisa que usava nos domingos bons, o envelope reforçado no braço, a mãe ao lado com a coragem que não vai no papel. Entregou o vídeo, o print da tatuagem, o áudio com resolve dentro, a lembrança da voz, a descrição do corredor, o nome do segurança. Um promotor jovem, cansado de parecer velho, ouviu e pediu detalhes de horas e cheiros. Cheirava desinfetante de fim de turno, Jonas disse, e o detalhe atravessou o ar como prova de lugares que a lei não cheira. Ao final, assinou um termo e recebeu um protocolo que parecia uma senha de hospital, números que prometem vez e nunca garantem. Na saída, a repórter que receberá seu depoimento tentou abordagem, ele não falou. Agora quem fala é o processo, disse para si, guardando o papel como quem guarda uma carta de alforria que ainda não foi lida.
À noite, escreveu a Daniel: entreguei. Amanhã, 19 horas, eu te encontro do lado de fora. Vai ter luz. Capítulo 45. Sérgio percebeu a corrente solta tarde demais. A porta do segundo andar não respondeu à chave nova, a câmera do corredor cortou por 2 minutos, o elevador de serviço travou entre 9 e 7 no horário errado. Movimento atípico, informou pelo rádio, e as palavras saíram frias. Desceu pela escada, abriu a porta com força, entrou num corredor que se tornou campo minado de sons, uma janela batendo ao fundo, um passo suprimido, uma respiração que não estava onde parecia. Clara saiu atrás dele com uma velocidade que aprendeu com o medo, passou, correu, dobrou esquinas de um andar que conhecia de olhos fechados. No térreo, Daniel e Jonas já esperavam, um de capuz, outro de boné, 2 invisibilidades que davam um rosto. Agora, disse Clara, e os 3 fizeram o trajeto ensaiado. Portaria lateral, rampa de serviço, rua por onde caminhões de lixo passam. Sérgio alcançou o saguão quando a porta bateu no final do braço de uma senhora que voltava da feira. Moço, cuidado. Ele respirou a raiva com método, ligou, sem dizer que falhara. Ativar plano B. Norma, do outro lado do prédio, desligou a luz do hall e acendeu uma vela, anotando no caderno: dia tal, 18 horas e 47. Corpo deixou a casa. A casa ficou. Capítulo 46. Henrique sentou diante de uma mesa comprida com vidro e ar-condicionado demais e começou o leilão de verdades. Trago o aditivo completo, o áudio que liga a cúpula ao modus operandi, nomes e datas. Em troca, garantias mínimas para quem decidiu colaborar em um programa de integridade imediato sob supervisão de vocês. E um nome: o juiz do caso de 2005. O promotor mais velho cruzou os dedos. Imunidade total, não. Parcial, ilimitada. Sem blindar quem comandou. Quem comandou? Vocês têm ouvidos. Vão reconhecer. E você? Eu sou o marido de fachada e o advogado de verdade. A sala sorriu sem humor, assina aqui e aqui. Henrique leu as linhas miúdas como quem procura minas. E Marta? Escolheu cair em pé. E Helena? Vai escolher sozinha. Ao sair, mandou a Marta uma mensagem curta: a acordo. Sem salvamentos indevidos. Mandou outra ao juiz com uma frase que não pedia resposta: os tempos mudaram. A gente também. No elevador do prédio público, olhou o espelho sem se gostar nem se detestar. Serviço sujo feito com mãos lavadas fede igual, pensou. E seguiu. Capítulo 47. Helena, isolada por uma escolha que sempre lhe pareceu virtude, cruzou a sala como quem mede um tapete antigo. A casa estava impecável e inútil. Andou até o elevador com a coluna reta, apertou o botão e esperou como quem ordena. Quando a porta abriu, entrou e apertou o T como se testasse uma palavra estrangeira na boca. O elevador começou a descer com a solenidade de um ritual. No espelho, viu o próprio corpo diminuir de andar em andar, a moldura de si mesma ficando mais larga. Parou no 3 sem motivo, como o porteiro dissera dias antes. A porta entreabriu. Um corredor de carpete barato convidou a humildade. Eu não pertenço, ela disse, e o elevador, como se tivesse ouvido, fechou de novo e desceu até o térreo. As portas se abriram para um hall onde se circula com sacolas e pressa. Um menino de bicicleta freou, um cachorro puxou o dono, a síndica saiu com lixo para a coleta. Helena deu um passo e sentiu o peso do ar diferente. Ninguém a reconheceu imediatamente, a invisibilidade do andar de baixo a cobriu por segundos. Ela voltou para o elevador com a dignidade de quem recua diante de uma língua que não domina.
Apertou o 18. Subiu mais devagar do que jamais subira. Capítulo 48. O evento começou com luzes que imitavam auroras e um coro de crianças cantando afinado, a melodia do merchandising. Telões mostravam a história da Arcádia como epopeia, fotos em preto e branco de salas pobres virando auditórios ricos, palavras como futuro, propósito, transformação. Helena entrou sob aplausos dirigidos. Marta subiu ao palco com papel na mão e olhos no público. Augusto sentou na primeira fila com o queixo alto. Daniel se posicionou discretamente para aparecer em planos médios. Henrique ficou ao fundo, telefone no bolso, relógio no pulso calculando os segundos que não estavam no script. Boa noite, disse Marta, e sua voz escorregou antes de firmar. A educação não é um palco. É uma casa. E uma casa onde as portas ficam trancadas para a verdade não merece crianças dentro. Um murmúrio ensaiado de desconforto varreu as cadeiras. Augusto franziu a testa, Helena manteve o pescoço imóvel. Anunciamos hoje uma comissão independente e a entrega ao Ministério Público de documentos que nos implicam. Um assessor puxou o cabo de um microfone, outro fez sinal para cortar o vídeo. Deixa, disse Helena, sem microfone, com a força da boca. Deixa. Marta ia continuar, mas naquele instante, do lado de fora, um brilho atravessou as cortinas. Capítulo 49. A fachada do prédio, a mesma onde a Arcádia plantara banners de campeonatos e campanhas de matrículas, virou tela. O vídeo começou sem aviso. O corredor, o resolve dentro, a mão na parede ao lado do garoto, a tatuagem com a cicatriz, o rodapé com o horário e a unidade. Em seguida, os documentos, o aditivo de 2009 com a cláusula destacada, a carta da Fundação Horizonte, o carimbo, as páginas faltantes, o trecho do áudio com encaminhe para Horizonte e a tosse inconfundível ao fundo. Nomes surgiram sem legendas heroicas, datas com a frieza dos números. Gente na calçada parou como diante de fogos silenciosos. Dentro do auditório, houve quem tentasse correr para cortar a energia. A energia vinha de um gerador no caminhão de manutenção que Clara e Norma tinham emprestado, com a ajuda de um eletricista que odiava pensar que escola é lugar de esconder. Daniel e Jonas, no meio da rua, olharam juntos para a própria coragem projetada. Marta segurou o púlpito. Augusto levantou-se e foi para os bastidores ligar para ninguém. Helena ficou sentada, pequena, uma mulher com um colar pesado demais para aquela noite. Sérgio correu para o térreo e encontrou a porta da central técnica fechada com fita crepe e um bilhete. Toda a ponte é sobre gente. O vídeo terminou com uma lista, práticas inaceitáveis que exigem investigação. E um silêncio seguindo como sentença. Capítulo 50. A manhã seguinte não foi uma só, foram várias. Houve a dos processos sendo protocolados, a dos e-mails de renúncia, a dos jornalistas no portão, a dos pais em fila para retirar documentos, a das mensagens de professores dizendo agora, talvez. Helena assinou sua saída sob papel grosso, guardou o colar de pérolas numa caixa e o legado numa palavra, acabou. Marta foi nomeada como parte de uma estrutura de transição sob supervisão externa. Começou o dia ligando para a mãe e não dizendo nada, e terminou visitando uma escola pública onde Jonas voltaria. Não por desistência, mas por escolha de saúde. Ele entrou na sala nova com um caderno novinho e o mesmo rosto, só mais alto, como quem cresce rápido de repente. Daniel pegou um ônibus para um bairro onde os uniformes não são azuis, bateu numa porta com a foto recortada no bolso. Disse: procuro Mercedes. A mulher que abriu tinha o sorriso cansado da imagem, mais anos nos olhos, o mesmo crachá velho guardado numa gaveta. Não virou novela de reencontro perfeito, virou conversa com pausas, água, mãos que se reconhecem aos poucos. Henrique entregou o último documento e tirou a aliança do contrato de fachada, guardando o respeito como se guarda uma camisa limpa.
Álvaro pediu demissão com um e-mail curto demais. Sérgio foi afastado e respondeu com o silêncio dos que, enfim, ficam sem roteiro. Norma anotou no caderno: hoje, elevador social parou no térreo mais vezes do que no 18. Gente desceu. Gente subiu. Isso é prédio. No fim da tarde, Clara voltou à cobertura que já não era andar de cima, só um apartamento alto. Passou pelo espelho do elevador e não se viu de heroína, se viu de gente. Tirou os sapatos antes de entrar na sala, como na foto antiga. Helena não estava. Havia janelas abertas, papéis empilhados para a comissão, um cheiro de casa que precisa ser arejada por muito tempo. Marta chegou com um caderno novo e uma frase que não era grandiosa: obrigada por voltar. Daniel mandou uma mensagem curta: encontrei. Jonas escreveu: presente na chamada da escola pública, e o som do próprio nome dito sem favor lhe pareceu música. Do lado de fora, o prédio respirou diferente. O elevador abriu no térreo, e quem entrou não olhou para cima para saber se havia um andar mais alto para onde ir. Havia rua, e nela, o trabalho imenso de consertar o que se gasta quando se sobe demais. O andar de cima deixava de existir como promessa e ameaça. Ficava a casa de todos, com portas que, por fim, aprenderiam a abrir para a verdade. Epílogo: 6 meses depois. A cidade trocou de estação sem alarde, e o prédio aprendeu a respirar sem o peito inchado. A comissão publicou um relatório de páginas que pesam mais do que livros de mesa de centro: contratos irregulares, fluxos de contenção disfarçados, a fundação que funcionava como ralo. O Ministério Público virou rotina de agenda para quem antes só frequentava colunas sociais. As Arcádia deixaram de ser um sobrenome e passaram a ser um CNPJ sob intervenção, diretores externos, conselhos com cadeiras por mérito, ouvidoria que não atende por amizade. As salas foram rebatizadas, não para apagar o passado, mas para que cada porta tivesse a chance de se nomear de novo. Marta acorda antes do sol para visitar escolas que não trazem seu rosto na entrada. Chega com um caderno e sem comitiva, ouve professores que nunca foram escutados, faz perguntas que não cabem nos relatórios. Como se sente segura a verdade, ela escreve no topo de cada página. Na transição, ela perdeu convites, ganhou insônia e um estranho sossego que visita quem para de equilibrar tudo com uma mão só. A casa da cobertura está mais vazia e, por isso mesmo, mais arejada. No quarto de Clara, não há segredos, há caixas com cabos, cartões de memória, recortes de jornal que não viraram altar. No da mãe, uma mesa com pilhas que se movem como marés, documentos indo e vindo de órgãos que finalmente batem a porta para entrar pela razão certa. Clara montou um filme que não é sobre escândalo, é sobre silêncio. O material cru, ela arquivou. O que exibiu foi a história de portas que levam mais tempo para abrir do que para serem derrubadas. Exibiu na sala comum do condomínio, cadeiras de plástico, bolo simples no final. Norma apresentou como quem apresenta uma vizinha que aprendeu a tocar um instrumento. No filme, a câmera para nos sensores de luz do segundo andar, agora acionados por gente atravessando, e não por fantasmas de controle. A cada sessão, alguém pede a palavra e não a perde. O elevador, ao lado, sobe e desce como pontuação natural, sem suspense artificial. Jonas voltou a estudar numa escola pública onde o coordenador sabe o nome dele e não precisa confirmar com a lista. O futsal do sábado ganhou torcida de mãe e de vizinhos. O texto de redação sobre o que é casa rendeu nota alta e um convite para falar na Assembleia dos Estudantes. Ele não virou símbolo involuntário, virou alguém que tem tempo de aprender. Quando encontra Daniel, de vez em quando, sentam num banco que vê a rua e combinam um vocabulário: não romantizar, não espetacularizar, não esquecer. O print da tatuagem virou peça de prova, e nada mais. Às vezes, conversam sobre coisas que não doem. Um filme ruim que vira bom,
um cachorro que insiste em não obedecer, o barulho dos ônibus que nunca muda. Daniel aprendeu a filmar sem se filmar tanto. O encontro com Mercedes foi uma porta que não se abriu de uma vez. Primeiro, uma conversa com chá e palmas nas pernas para manter as mãos ocupadas. Depois, um passeio pelo bairro, as calçadas com sombras que lembram memórias não vividas. Mais tarde, uma caixa de fotos onde ele não está, e, por isso mesmo, é convidado a caber pelo tempo que leva a confiança. Eles decidiram não correr atrás de papéis velhos como quem corre atrás de um trem perdido, decidiram caminhar com os papéis que podem escrever juntos, um curso noturno para ela, um trabalho voluntário para ele, um jantar por semana em que se fala de futuro. Às vezes, dói. Às vezes, é só vida. Henrique desfez o apartamento que nunca foi casamento e levou consigo um hábito novo: ler 2 vezes o que o poder tenta esconder nas entrelinhas. Abriu um escritório pequeno com uma regra que repete como oração: processo não é plano de defesa de reputação, é cuidado com gente. Não virou santo. Virou alguém que usa a habilidade de desmontar frases para montar pontes menos escorregadias. Escreveu uma carta para Marta que não pede desculpa nem crédito, apenas reconhece um gesto: você assinou quando ninguém assinava. Álvaro trabalha agora numa editora escolar, corrigindo grafias, retirando jargões de livros didáticos. Às vezes, escreve internamente e apaga em seguida, como quem tira a farpa. Enviou a Jonas uma mensagem que levou 3 dias para compor e 3 segundos para receber: sinto muito. Não pediu resposta, recebeu um ok que não absolve, mas desalinha um pouco o peso. Sérgio responde a processos. A tatuagem no braço, disseram, ele tentou cobrir. Não cobriu a cicatriz. As notícias sobre ele saem sem adjetivos. A justiça, quando funciona, não é espetáculo. Helena desceu 2 vezes por semana durante um mês inteiro. As primeiras, como turista na própria cidade, depois, como alguém que se permite perder um pouco a linha do que manda. Não conversa com Marta sobre culpa, conversa sobre compras de feira e sobre a vizinha do 7º que adotou um gato. Um dia, levou uma pilha de livros para a sala comum e propôs um círculo de leitura. As mãos rugosas virando página lembraram a professora que foi antes de ser dona de rede. Na 3ª semana, pediu licença para não ir, a coluna pesou, a cabeça também. Escreveu uma carta para a comissão que não corrige nada, mas registra: eu quis que o mundo me obedecesse para não ter de obedecer a mais ninguém. Deu de presente para Clara a foto dela criança tirando os sapatos. Você ensinou o prédio antes de mim, disse, e foi a forma possível de elogio. O 2º andar virou sala multiuso. Reuniões de condomínio acontecem ali com café ralo e falas longas. Crianças brincam enquanto adultos discutem o barulho do gerador. Um piano que ninguém acordava agora desafina bonito quando alguém tenta música. Norma guarda a chave num copo transparente, visível. Vozes na área comum confirmam que a transparência, às vezes, dá trabalho para arrumar, mas facilita quando a coisa aperta. No caderno de atas, ela passou a incluir notas que não constavam no manual. Criança do 12 brincou com criança do 3, ouviram-se risos no corredor. No auditório onde ficaram as luzes, as paredes receberam pinturas sem slogans. O palco, por ora, serve a assembleias de bairro, a apresentações de teatro da escola pública, a festivais de música que desafinam antes de afinar. A comissão entregou os últimos anexos no envelope pardo que não some em gavetas. As ações correm, a cidade segue lenta, às vezes cruel, mas o prédio guarda um novo hábito: ninguém atravessa sozinho a madrugada dos elevadores. Se uma luz pisca, um vizinho pergunta; se uma porta emperra, uma chave aparece; se um silêncio pesa, alguém bate antes de entrar. Na cobertura, a mesa do café perdeu a coreografia do controle.
O jornal impresso, quando chega, não pauta mais o tom das vozes, o celular vibra menos e diz menos. Marta toma café olhando a rua antes de olhar para dentro. Clara, quando está, senta sem cerimônia, fala do projeto seguinte como quem fala de abrir janela. Daniel traz um pão que aprendeu a comprar num lugar mais barato, e ri do próprio clichê de recém-chegado a uma simplicidade escolhida. Às vezes, Mercedes sobe, devagar, e se assusta com a vista que a cidade oferece a quem sempre olhou de baixo. Pega no braço de Daniel e diz seu nome com uma firmeza nova, como quem devolve a um objeto encontrado a condição de pertencente. No fim da tarde, quando o sol bate nos vidros e faz parecer que tudo reluz sem merecer, o elevador para no térreo tantas vezes quanto nos andares de cima. Alguém sempre entra com sacolas de mercado, um carrinho de bebê, uma bicicleta, um caderno. Ninguém aperta o 18 por reflexo de hierarquia, cada um escolhe seu número como quem escolhe um destino possível. O prédio não tem mais andar que prometa salvação por altura. Tem portas que, se trancarem, vão ouvir batidas do lado de fora. E, se abrirem, vão lembrar, por fim, para o que servem.